Boa noite, eu sou o evangelista Juscelino e vamos para mais um episódio do programa Legados da Fé. Bem, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito simples, porém que é muito intenso e é muito profundo. Muitas vezes nós seres humanos passamos por batalhas, passamos por várias dificuldades e não sabemos como isso se decorreu na nossa vida ou por que se decorreu, e muitas vezes sofremos por causa que nós não sabemos, por causas que nós não conhecemos, e tudo isso vira um encargo sobre nossas vidas e nós sofremos, somos oprimidos, andamos abatidos, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas apesar de todas essas coisas, tudo isso está produzindo para nós um peso de glória muito maior. Eu queria compartilhar uma palavra com todos vocês que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, o versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados ou sofreis, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo. Então tenha em mente que todo o sofrimento, tudo aquilo que você passa por causa do amor de Deus, todas as batalhas que vêm sobre você, pelo nome de Cristo, através do nome de Cristo, todas as vezes que você é julgado, todas as vezes que você é encontrado como uma pessoa de coração duro, ou que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a profundidade das coisas que você tem vivido em Cristo, e isso se torna para elas um peso. Entenda que esse sofrimento não é algo comum, é algo que vem a glorificar o nome de Deus. E a partir desse momento, onde até mesmo o seu sofrimento glorifica a Deus, você consegue encontrar paz nisso. Veja só o que diz a palavra do Senhor: mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique o Senhor. Esse é o versículo 16. Ou seja, antes, mesmo em decorrência de tudo que aconteceu, até mesmo no seu sofrimento, glorifique ao Senhor, porque a justiça de Deus, ela é infalível. O amor de Deus, ele é eterno, ele é perpétuo, ele é contínuo. Então, por causa de muitas situações nós sofremos e não compreendemos. Mas veja só, você é uma pessoa que chegou até aqui lutando suas batalhas e conquistando vitórias. Ah, mas que vitória, Juscelino? Hoje eu não tenho uma vida como eu queria, eu não tenho uma vida regada das coisas do mundo. Mas entenda, nós temos fé e esperamos algo bem maior que tudo isso. O amor de Deus, ele está sobre nós, suprindo todas as necessidades que nós temos. É necessário que nós venhamos entender, porque muitas vezes nós não nos sentimos amados em Cristo, nós não nos sentimos como filhos de Deus. E na solidão dos pensamentos da noite você pode muitas vezes não compreender tudo o que Deus tem para você. Como em tantas palavras, em tantos livros, quantos versículos começa com a seguinte palavra: amados, amados, amados. E quantas vezes Deus nos chama de amados, o Espírito Santo, através dos apóstolos de Cristo, nos chama de amados. O próprio Cristo encarnado, o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo nos chamou de amados. E muitas vezes nós não entendemos e não sentimos esse amor na intensidade que deveríamos ser. E a culpa não é só sua, não é um defeito de fabricação seu. Na verdade, o mundo, as ondas que vêm se colocando sobre cada um de nós, ela faz com que nós venhamos criar uma certa resistência. E essa resistência muitas vezes nos afasta. Entenda uma coisa, eu não estou aqui falando de pecado, eu estou dizendo que as situações do dia a dia, elas tentam engolir aquilo que você realmente é. Hoje, se eu perguntar para você quem você é, você tem uma resposta pronta? Você tem uma resposta do fundo da sua alma, do seu espírito, algo que te satisfaz? Você consegue dizer: eu sou Juscelino Santos de Souza, o Filho de Deus, o Filho amado do Deus vivo. Quantas vezes você precisa olhar para si mesmo e entender quem você realmente é? Você tem essa resposta, quem você é. Eu não estou falando do que você faz, eu não estou falando do que você sente, eu não estou falando da sua estrutura, de ser uma consciência que habita um corpo. Eu estou falando de ser humano, como que você é, quem é você. Quem é você em Cristo? Aonde você começa em Cristo? Onde começa Cristo em você? Você muitas vezes se sente abraçado pelas coisas do mundo. Isso tira de você a identidade real.
E esses sofrimentos que vêm sobre você, eles não estão aqui para te tirar do foco, mas na verdade eles estão aí para mesmo glorificar o nome de Deus. Mesmo todo esse sofrimento, mesmo todas as dores que você passa, isso é para glorificar o nome de Deus. Mas Juscelino, como que a minha dor glorifica a Deus e eu não me sinto amado, eu não me sinto querido por Deus? Você não se sente, porque você foi abraçado e você já não entende as vitórias que te são dadas dia após dia. Um exemplo clássico, muito básico de vitória, é o levantar pelas manhãs, sabe? Os primeiros cristãos, eles tinham em si uma gratidão imensurável por todas as coisas que Deus fazia por eles, todas as coisas que Deus faz por ele dia a dia, sabe? O acordar pela manhã, sabe? O respirar um ar puro, o poder andar livremente, o poder falar normalmente, o poder ter saúde. E tudo isso são milagres que vêm sobre nós no dia a dia e nós não percebemos, porque as situações do mundo nos têm abraçado, nos tirado do foco, nos feito focar unicamente naquilo que é sofrimento, unicamente naquilo que é dor, nos impedindo de ver o quão amado nós somos. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. O unigênito significa que é único, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não sacrificou um filho por criaturas, ele sacrificou um filho para ter mais filhos. Se isso não é amor, o que é amor? O que realmente é o amor para você? Entenda, nossa vida, ela corriqueiramente nos faz esquecer de coisas importantes. Nós servimos a um Deus que ele nos ama de tal forma que ele prepara todos os dias, cada situação, cada instante, cada momento, para que você possa ter uma vida de certa forma abastada daquilo que você realmente precisa. Então entenda, você não precisa ter uma vida totalmente plena em tudo que você quer, mas você precisa ter uma vida plena em Cristo, e daí então ele te dará tudo o que você precisa. O cansaço dos dias, meus irmãos, eles têm nos abraçado de fato. Quantas vezes ao chegar ali das 20, 21 horas, você já deita cansado, fisicamente destruído, e olha para a sua Bíblia na mesa de cabeceira e você não consegue tirar um momento ali para ler, para se aproximar de Deus. Você não consegue tirar um momento de oração porque você está exausto fisicamente, espiritualmente, e a sua alma está cansada. Mas a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Eu vos darei alívio. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor Deus. Irmãos, uma vez que nós começarmos a descansar em Deus, sabe, o cansaço dos dias, o sofrimento do seu dia, as suas dores, tudo aquilo que te deixa cansado, tudo aquilo que te arrasta para baixo, até isso vai glorificar o Senhor. Sabe, nós somos amados e nós precisamos entender quem realmente somos. Você é um filho amado de Deus, você é a carta aberta de Deus ao mundo. Eu não estou falando isso para te exaltar, eu estou falando isso para que você entenda o seu lugar. Você não é um coitadinho, apesar que muitas vezes você se sente só. Você não é tão pequeno como você pensa. Entenda algo: no reino de Deus não existe ninguém pequeno. Quanto mais você desce, quanto mais você diminui, mais você cresce, mais você evolui espiritualmente. O seu espírito está forte, por mais que o seu corpo esteja cansado, por mais que a sua alma se desespere por respostas de perguntas que nós, na verdade, muitas vezes não precisávamos fazer, mas nós precisamos entregar diante de Deus, porque nesse momento o seu espírito está de pé. Nesse momento o seu espírito está íntegro, está inteiro. Você coloca a sua vida diante de Deus e tudo isso te faz ver quem você realmente é. Para agora, olha diante de um espelho e fala: você é. Olha para você mesmo, no fundo dos seus olhos, enxerga quem você é. Fale para si mesmo: eu sou um filho amado de Deus, e mesmo a minha dor, e mesmo o meu sofrimento, tudo isso servirá para glorificar o Senhor.
Não somente hoje, não somente agora, não somente no momento de dor, mas a minha existência, ela é para glorificar o Senhor. Meus irmãos, nós vejamos quão defasado está o mundo onde estamos, que muitas vezes nos perdemos de tantas coisas importantes, sabe? Você pode gastar tempo com muitas coisas, você tem uma vida longa, sabe? Você foi encontrado e foi abençoado por Deus de modo que você tem muitos dias e muito tempo ainda sobrevirá sobre você, mas entenda algo, não gaste tudo com coisas vãs, sabe? Deus te deu uma moeda, Deus te deu algo incomprável, Deus te deu algo de valor inestimável e você precisa dedicar isso ao Senhor. Você precisa entregar tempo, você precisa, sabe, descansar nele, compreender quão grande é o amor dele por você. A palavra de Deus em 1 Pedro, ela no capítulo 4, ela já começa muito pesada. É uma palavra que dói muito, diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Veja só, o fim de todas as coisas está próxima, e isso muitas vezes pesa sobre nós. Isso vem como uma pedra nos esmagando, o fim de todas as coisas. Mas entenda, para todo aquele que está em Cristo, o fim de todas as coisas aqui não é o fim. Não existe um ponto final para quem é servo do Deus Altíssimo. Nós lutamos as nossas batalhas e nós vencemos em Cristo, não porque somos fortes, mas porque somos filhos amados. Irmão, o versículo 8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor de Deus, o amor que você sente pelos seus irmãos, o cuidado que você tem pelas pessoas à sua volta, tudo isso sobrevém sobre você e te faz retornar à cruz de Cristo, a entender a cruz de Cristo, que o sacrifício de Cristo está ali encobrindo a multidão de pecado, onde Ele compra a sua vida e Ele compra a minha vida e Ele nos torna irmãos. O texto é muito claro quando ele diz: acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde muitas vezes não conseguimos reconhecer, muitas vezes não alcançamos as pessoas à nossa volta, e muitas vezes isso acontece porque nos falta amor. Você não consegue olhar para as pessoas, se colocar no lugar delas. O verdadeiro amor, o amor que provém de Deus, ele começa com um cuidado inestimável. Veja bem, Deus tem cuidado de você. Veja bem, Deus tem colocado a sua mão potente sobre você. Veja bem quantas coisas Deus tem feito na tua vida. E apesar de tudo isso, você está cansado. Você precisa descansar no Senhor, para que você possa finalmente abrir os seus olhos para aquilo que realmente importa, para aquilo que é realmente a vontade de Deus, para aquilo que é o verdadeiro mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso precisa nos alcançar, isso precisa estar pulsando dentro de nós. Irmão, ame a Deus em resposta ao amor que Ele sente por você. Ame a Deus em resposta ao sacrifício que Ele já fez. Sabe, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, isso é um fato. Não existia um amor antes de Deus Pai, e não existirá um amor maior que o dele. Mas entenda, faça um esforço, algo a mais em gratidão, sabe? E manifeste o seu amor em resposta ao amor dele. Você nunca conseguirá responder à altura, mas responda com o seu máximo amor. Faça aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Você será encontrado diante de Deus, você será achado em oração por Deus, e isso vai fazer com que você cresça dia após dia, e esse crescimento será contínuo, e aí não mais somente a sua dor irá glorificar o Senhor, mas toda a sua vida ela irá glorificar. Veja, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração.
Meus irmãos, nós sabemos que a murmuração ela tende a nos arrancar daquilo que é a vontade de Deus. Ela nos tira do caminho, nos faz andar em círculos. A murmuração ela nos atrasa e ela com certeza nos cansa mais que qualquer coisa. Veja bem, um povo passou 40 anos dando voltas ao redor de uma terra que era deles. E eles demorariam 40 minutos para chegar, 40 dias para chegar. Entenda bem, a murmuração fez com que eles se atrasassem muito tempo. Aquele povo, ele esperou para ser liberto até que Deus levantasse Moisés. Veja bem, quanta murmuração aconteceu para que demorasse tanto tempo. O povo de Deus ele não pode viver escravo e ele não pode ser escravo de si mesmo. E quando você abre a sua boca para murmurar, sabe, para esbravejar palavras diante de Deus, coisas que não constroem quem você é, coisas que não mostram, não demonstram a sua verdadeira identidade, entenda, você segue sendo um filho amado de Deus, mas a sua boca tem te prendido e te mantido longe daquilo que é o propósito de Deus. Irmão, não vamos deixar que o cansaço dos dias, que as murmurações, sabe, que a soberba suba ao nosso coração. Não vamos deixar que os nossos sofrimentos apaguem a nossa identidade. Não vamos deixar que nada nos tire, nos atrase do caminho de Deus, mas que nós estejamos firmes. Que nós possamos estar, sabe, como nas palavras aqui, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sabe, sendo cordial, entendendo a todo o nosso próximo, sendo referência. Olha bem, irmão, tudo aquilo que você faz deve ser espelhado naquilo que Jesus Cristo faria. Quem é você em Cristo? Aonde você começa em Cristo? Onde começa Cristo em você? Onde começa a sua fé? Começa exatamente onde você abandona a murmuração e o cansaço, onde você vê as suas lutas como fases que você precisa passar e que você vai vencer, não porque você é o mais forte, mas porque você está plantado junto ao ribeiro de águas e você tem raízes fortes, e apesar das suas dores você vai vencer, apesar do tempo escasso, de escassez, você vai vencer. Apesar dos dias ruins, você vai vencer. Você é alguém preparado. E se você não está, se você não se sente preparado agora, eu te convido a se juntar a nós para que nós possamos nos preparar juntos. Nós temos ali no templo todas as quartas-feiras uma célula onde paramos para estudar a palavra do Senhor, para nos aproximar do Senhor. E eu quero te convidar a isso. Se aproxime de nós ali no setor Santos Dumont, aqui em Goiânia, e vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos estudar e mergulhar junto nisso, sabe, vamos compartilhar as nossas dores para que isso de algum modo glorifique a Deus. Vamos compartilhar nossas vitórias para que tudo isso glorifique o nome do Senhor. Que nós possamos estar juntos, aprendendo uns com os outros, irmãos, entendendo que sozinho nós não conseguimos vencer, mas com fé em Cristo, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estando conosco, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, nós podemos vencer. Eu não estou sozinho nessa luta, você não está sozinho, nem ninguém precisa passar por tudo sozinho. Entenda isso, nós somos um corpo e um só corpo, totalmente alinhado com a vontade de Deus Pai. Amém? Meus amados, eu convido vocês a uma oração neste momento, para que nós possamos uma vez mais entregar diante do Senhor tudo aquilo que é dele, e entregar também aquilo que nos tem nos enfraquecido, tudo aquilo que tem nos gerado um cansaço dentro de nós e nos feito afastar daquilo que é o propósito, sabe, tudo aquilo que nos tem deixado exaustos diante de Deus, e muitas vezes fazendo com que nós venhamos gastar tempo com outras coisas, buscando outras coisas. Mas vamos entregar diante de Deus aquilo que é dele, vamos entregar tudo aquilo que está em nós, para que nós possamos receber tudo aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos comigo nesse momento.
Deus Pai, diante de Ti, Senhor, eu coloco a vida de todos os Teus filhos que estão aqui vendo esse vídeo nesse momento. Pai, que esse programa possa alcançar